Boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma quinta-feira, às 8 horas da noite, para podermos fazer mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Eu sou a Valéria, todo mundo no centro me chama de Val, e a gente está aqui direto da página do Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis. Hoje nós vamos falar sobre o passe espírita, a importância dele e como que ele se realiza nas pessoas, como que é esse magnetismo transmitido pelo passe espírita. Para iniciarmos, vamos fazer uma oração, pedindo a espiritualidade superior, pedindo a Deus, a Jesus, pedindo aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, que possam estar conosco, que possam conduzir esse momento, que possam nos auxiliar nesse momento, no sentido de que tudo que seja dito aqui possa ser importante para o coração de cada um que vai assistir, seja agora presencialmente, seja depois, quando essa live estiver gravada, sejam pessoas encarnadas, desencarnadas, dos centros Francisco de Assis, ou de outros centros, ou pessoas também que sejam simpatizantes dos ensinamentos do Espiritismo. Que tudo que for dito aqui hoje possa ser útil para a vida diária de cada um de nós, para que a gente possa ir compreendendo passo a passo os benefícios e os malefícios de encontrarmos-nos conosco mesmos, de estarmos em contato com o nosso eu mais profundo, de encontrar o reino de Deus que está dentro de nós. E os malefícios de continuarmos sem consciência, sem fazer essa busca incessante. Então, a gente vai compreendendo passo a passo que a consciência é a melhor busca que a gente pode fazer. E os estudos espíritas nos mostram isso, essa busca pela consciência e essa retomada de tudo que é importante para nós. Que nós possamos, então, a partir de tudo isso, irmos criando consciência para que a nossa existência possa ser mais assertiva, mais voltada para aquilo que é mais importante. A nossa evolução, que é a nossa única grande missão, e para a espiritualidade superior, que nos conduz, que nos ajuda, que nos inspira, que nos dá as intuições necessárias para a gente seguir em frente. Assim é, que assim seja. Então, vou compartilhar aqui com vocês os slides, para que a gente possa, então, iniciar essa reflexão de hoje. Eu fui colocando a bibliografia ao lado de onde a gente está trabalhando aí as ideias, para a gente ter essa noção mais clara dessa bibliografia. Então, lá no Livro dos Espíritos, ele diz assim: entre os fluidos e energias que têm origem no fluido cósmico universal, temos o fluido vital, considerado princípio de vida material e orgânica, seja qual for a sua forma, e que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Então, assim, o fluido cósmico universal é aquilo que sustenta todo o universo. Todo o universo, ele é sustentado por esse fluido cósmico. Tudo que existe, tudo que nós nem conhecemos, que está no universo como um todo, inclusive a Terra, inclusive nós somos frutos desse fluido cósmico universal. E cada planeta tem um fluido vital próprio. Esse fluido vital é que constitui tudo que é material dentro daquele planeta. Então, tudo que é material na Terra é constituído pelo fluido vital provindo da Terra. O nosso corpo físico, por exemplo, ele é constituído desse fluido vital, que é, na hora da nossa gestação, quando a gente está na barriga da nossa mãe, a nossa mãe vai captando esse fluido a mais do que ela necessita, para poder formar, então, esse ser dentro da barriga dela. E então, o corpo físico é formado a partir desse fluido vital. Quando a gente reencarna, a gente tem, segundo André Luiz, os corpos espirituais, o corpo físico e o duplo etérico, que também é material, é também formado pelo fluido da Terra.
núcleo etérico fica guardada a reserva de fluido vital para a nossa programação reencarnatória, para toda aquela programação reencarnatória que a gente fez. Então, a gente armazena a quantidade necessária de fluido vital para que a gente possa desempenhar as funções dentro daquela encarnação que a gente está. Esse fluido, também denominado no passado de fluido nervoso, é de natureza magnética e pode ser transmitido de um indivíduo para o outro na forma de passe, segundo a nomenclatura espírita. Então, a gente não gasta o nosso fluido quando a gente faz, por exemplo, um médium, quando vai ministrar um passe, ele não gasta o fluido dele. Ele puxa da terra esse fluido e passa para a pessoa que está recebendo o passe, certo? Então, é alguma coisa bem natural, não é uma coisa extraordinária, é algo bem natural. Então, é como se a gente estivesse renovando os fluidos daquela pessoa, certo? Renovando. E nossos também. O médium renova os fluidos dele e a pessoa que recebe o passe também vai renovando. Todos os fluidos energéticos que circundam, por exemplo, a pessoa chegou lá triste, com uma preocupação muito grande, quando ela recebe o passe, essa tristeza, essa preocupação, elas vão ser amenizadas, muitas vezes vão ser terminadas, dependendo do quanto isso está incutido na pessoa ou não. Mas, se a pessoa sair do centro espírita e começar a cultivar novamente essa tristeza, aí ela vai voltar, né? A gente precisa ter... o livre-arbítrio da pessoa, ele é sempre obedecido. Nós é que escolhemos os nossos caminhos e o que a gente vai sentir nesses caminhos. Então, a gente tomou um passe. A gente optou por continuar naquela energia negativa, a gente vai fazer com que aquilo retorne para nós. Se a gente tomou um passe e a gente opta por dali para frente ter aquela energia diferenciada, a gente vai modificar o nosso campo vibracional e a gente vai vibrar dentro do amor, dentro da felicidade, da paz, né? Então, a gente vai escolhendo os caminhos pelos quais a gente vai passando na nossa vida. Para Allan Kardec, a energia magnética ou nervosa é o fluido circulante, que cada criatura assimila à sua maneira e em graus diferentes. É interessante também lembrar como o Espiritismo ele trabalha num tripé, né, numa trilogia, que é filosofia, ciência e religião. Kardec era um cientista na época dele, e ele estudava exatamente o magnetismo. E por isso que ele foi estudar as mesas girantes, porque ele não acreditava que aquilo fosse possível, né, dentro dos estudos de magnetismo que ele tinha feito. Dentro de uma concepção fora do espiritismo, realmente aquilo lá não é possível. Então ele queria provar que era mentira. E quando ele foi estudando, se aprofundando, ele foi percebendo que tudo aquilo era real. Então, esse estudo do magnetismo já era algo intrínseco a Kardec. E ele aprofundou esse estudo, percebendo que esse magnetismo vai muito além daquilo que nós conhecemos como físico. E esse magnetismo é o que acontece na hora do passe, né? Quando a gente vai fazer essa circulação de fluido vital, né, que vai emanar de nós para aquela pessoa que está recebendo o passe ou de quem está nos dando o passe para nós, e vai circular. Ninguém perde nada. Todo mundo repõe coisas que renova coisas que já estavam bastante desgastadas. Então, por isso, o passe é muito importante. Conceito espírita de passe. O passe, tal como é aplicado na casa espírita, não se restringe à simples transmissão de energia magnética advindo do fluido vital do doador encarnado. Implica na transfusão de energias mistas, magnético-espíritas, oriundas, respectivamente, do trabalhador encarnado e do desencarnado, que colabora nesse tipo de atividade espírita. Sempre quando o médium passista vai dar um passe, os mentores dele se colocam também em posição e contribuem, né, com essa troca de energias, certo? Com essa transfusão de energias. E os fluidos vão se misturar. Aquele fluido que a gente
médium, passista, consegue emitir juntamente com o fluido do nosso mentor, que vai ser emanado para aquela pessoa lá. Como eu falei, sem perdas, né? Não há perdas aí na hora do passe, só ganhos, porque o nosso fluido também é renovado nesse momento. O espírito André Luiz esclarece que esta energia constitui por si emanação controlada de força mental sob a alavanca da vontade. Isso está lá em Evolução em Dois Mundos. E complementa. O passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. Reparem, para que ela ajude a si mesma, né? Muitas pessoas vão ao centro espírita achando que aquilo ali vai resolver a vida dela porque vem de fora. Na verdade, o passe, ele dá essa assistência para que as coisas se estabilizem dentro da gente, que está recebendo o passe, e para que a gente possa, então, nos ajudar a si mesmo. Como eu falei ainda há pouco, quando a gente recebe o passe, tudo é renovado dentro de nós. Ok. Mas, se nós sairmos dali e trouxermos de volta aquelas energias negativas, elas vão, então, voltar para nós, né? Vagarosamente ou rapidamente, dependendo aí da nossa transmissão mental. Então, repare, ele diz, para que ela ajude a si mesma. Então, quando a gente recebe passe, é como se a gente estivesse dando, a gente zerasse as coisas dentro de nós. A partir dali, então, a gente tem que fazer novas escolhas para que novas coisas aconteçam dali para frente. Então, a mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no tempo do corpo. No tempo do corpo. Então, o passe atua também sobre o corpo físico, tanto que a gente sente um bem-estar muito grande quando a gente recebe o passe. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo. Repare isso como é importante que André Luiz fala para a gente. Nós também temos que saber receber, né? Então, a gente fala assim, nossa, eu fui num centro espírita, teve um médium lá que me deu um passe que foi maravilhoso. Mas eu fui outro dia, teve outro médium que me deu o passe, não foi tão bom assim. Será que a questão é o médium ou sou eu que não sei receber? Tá? É muito importante a gente parar para pensar nisso. Então, ele vai ser uma contribuição importante para quem saiba recebê-lo, com o respeito e a confiança que o valorizam. Então, muitas vezes, num dia eu vou ao centro espírita, recebo um passe, e esse passe foi mais ou menos. Tá bom, me deu uma sensação de bem-estar. No outro dia eu vou novamente, um outro médium me transmite o passe, e eu me sinto muito melhor ainda. A questão não é o passista, a questão sou eu. Eu é que estou receptivo ou não para aquilo, certo? E a questão da recepção que eu abro ou fecho é que vai fazer com que o passe seja mais forte ou mais fraco, como as pessoas tendem a dizer. Mas não existe essa coisa de ser mais forte ou mais fraco. Existe o portal de recepção que eu abro ou fecho para isso. Lá em Um Consolador, enviado para Chico Xavier por Emmanuel, ele diz assim, Emmanuel, por sua vez, acrescenta, o passe é a transmissão de uma forma psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Os centros espíritas, quando a gente vai, alguns centros espíritas, a gente fica de frente para o passista e às vezes a gente fica de costas para o passista. Não importa essa posição, ela não tem mais certa ou mais errada, não tem nada disso. O que importa é que essa transmissão vai ser feita sem a necessidade de você colocar a mão na pessoa que está recebendo. Então, o passista não precisa colocar a mão para que a pessoa, o receptor ali, receba o passe. Ele é uma transfusão de energia. Então, não precisa ter contato físico aí na hora do passe. Quanto à fonte do fluido, consta em A Gênese que há 3 tipos de fluidos ou energias magnéticas que podem ser transmitidas pelo passe. Então, olha lá,
A gente tem o passe magnético, quando o médium realiza o passe sozinho, com os próprios fluidos que ele vai fazer aí essa transfusão, né? Essa emanação. O passe espiritual, quando o espírito de luz dispensa ali o médium e ele próprio vai ministrar o passe espiritual, sozinho. E o passe misto, quando existe as duas coisas, né? A emissão do passista e também do espírito de luz, que está ali próximo para poder contribuir naquele momento. Na maioria das vezes, nos centros espíritas, ocorre o passe misto. Vai ocorrer o passe somente espiritual se aquele espírito de luz perceber que aquela criatura está precisando somente dessa energia que vem do mundo espiritual. E vai acontecer o passe magnético somente quando o espírito de luz achar que ele está precisando muito mais dessa coisa mais materializada, mais com ectoplasma, mais terreno, do que da questão espiritual. Então, os espíritos de luz é que vão fazer aí a escolha de como que esse passe vai acontecer. Não é o passista que faz essa escolha. Então, vamos lá. Vamos olhar dentro das obras espíritas o que eles falam sobre os tipos de energia transmitida no passe. Primeiro, lá na Gênese, pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação se acha subordinada à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Então, aqui é sem a ajuda espiritual, né? Com apenas essa transfusão que o próprio médium vai fazer com o seu magnetismo para poder transmitir aquela energia para quem está recebendo o passe. Segundo, também na Gênese, ele diz sobre o passe espiritual, pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente, sem intermediários, sobre o encarnado, seja para o curar ou acalmar no sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Então, assim, dependendo da necessidade desse espírito, né, ele vai receber diretamente esse passe somente do mentor, que pode ser o mentor dele próprio ou o mentor do passista. Aí a gente também não tem como escolher. Isso tudo é escolhido pela espiritualidade superior. E terceiro, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, ao qual este serve de condutor. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se o preferirem, humano-espiritual. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades que lhe faltam. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é, algumas vezes, espontâneo, porém é provocado com mais frequência por um apelo do magnetizador. Certo? Então, aí a gente tem essa mistura do fluido do passista com o fluido do espírito aí, que vai contribuir na hora do passe. Durante o passe, os fluidos podem ser gerados por magnetizador ou por um magnetizador ou pela espiritualidade. Ele está chamando de magnetizador o próprio passista, né? Então, o passe anímico, que a gente viu, o magnético, que é enviado somente pelo passista, que vai, então, emanar na pessoa que está recebendo o passe os fluidos vitais, próprios da Terra. O passe mediúnico ou espiritual vai ser ministrado pelo espírito de luz e o magnetizador vai estar ali somente para poder fazer uma sustentação. E o espírito de luz vai enviar diretamente para a pessoa que está recebendo o passe aquela energia espiritual. E o passe misto, que vai ter essa mistura, então, entre os dois. Tipos de energias transmitidas no passe. As atividades de transmissão de passe, usual na casa espírita, apresenta as características do terceiro tipo, ou seja, de magnetismo misto, uma vez que o doador encarnado de fluidos conta com a colaboração de um trabalhador espiritual.
Então, como a gente já tinha adiantado, no centro espírita, geralmente ocorre o passe misto. Mecanismos do passe. A transmissão e recepção das energias magnético-espirituais através do passe se faz de perispírito para perispírito, de quem doa e de quem recebe. Então, na hora que o passista impõe as mãos, tem alguns passistas que fazem uma massagem no nosso campo áureo, né? Não tem problema. Colocar a sua mão em cima da cabeça, sentir a necessidade de fazer essa massagem no campo áureo sem tocar na pessoa que está recebendo, só no campo áureo mesmo. Nesse momento, por isso que não precisa do toque, porque o passe vai acontecer de perispírito para perispírito, percebe? Então, é claro que ele vai contribuir com o corpo físico de quem está recebendo e com o corpo físico de quem também está fazendo ali a transmissão. Mas é de perispírito para perispírito. Os benefícios do passe tornam-se visíveis quando aquele que doa e aquele que recebe as energias fluídicas se colocam em uma posição mental adequada, secundada pela fé e confiança no amparo maior. Tanto que quando a gente, lá no Centro Espírita, por exemplo, quando a gente vai fazer, né, o passe, quando a pessoa que está sentadinha lá vai receber o passe, tem tem uma pessoa que estão na frente e fala: eleve seu pensamento a Jesus, eleve seu pensamento à espiritualidade superior, ou o próprio passista fala isso para a pessoa que vai receber naquele momento, né? Então, eleve seu pensamento a Jesus para que aquilo possa ocorrer da maneira mais tranquila, mais harmônica possível, para que as duas pessoas estejam numa sintonia, quem doa e quem recebe, em que a harmonia seja interessante para que o passe possa acontecer de uma maneira também bem interessante. Em linhas gerais, o processo de transmissão-recepção fluídica pelo passe pode, assim, ser resumido. Está lá no Livro dos Espíritos. Primeiro, o fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior quantidade pode dá-lo a quem o tem em menos. E, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Então, lembra que eu falei que lá no início da nossa reflexão, que tem o corpo físico e o duplo etérico. O duplo etérico também é um corpo material, que também a gente adquire quando a gente reencarna na Terra. Quando a gente desencarna, o que fica na Terra é o corpo físico e o duplo etérico. E nesse duplo etérico, a gente tem aí a quantidade de fluido necessário para aquela programação reencarnatória que a gente fez. Então, quando a gente recebe o passe, esse reservatório ele aumenta um pouquinho, né? Então, por exemplo, a pessoa está ali prestes a desencarnar. Se você dá um passe nela, pode ser que ela tenha mais um respiro de um dia, né? Ou até de mais tempo, dependendo aí do merecimento da pessoa, tá bom? Mas, claro, a gente não vai falar que o passe vai salvar a pessoa da morte, porque, na verdade, a gente não é salvo da morte. A morte é um processo. E isso vai chegar a qualquer momento para a gente, né? É um processo próprio e é um processo legítimo dentro da nossa existência terrena. Lembrando que o corpo físico é que tem a sua morte aí, né? Tem o seu... ele para inteiramente, tem o seu colapso. Mas o corpo espiritual, ele é eterno e ele vai continuar a sua caminhada independente de ter ou não um corpo físico. Então, às vezes, o tempo de vida desse corpo físico pode aumentar um pouquinho, tá? Mas isso não é uma regra, isso é uma possibilidade, que está lá no Livro dos Espíritos. Segundo, os fluidos vitais atuam sobre o perispírito e este, por sua vez, reage sobre o organismo material com o que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se forem maus, a impressão será penosa. Então, os fluidos espirituais,
vão atuar sobre o perispírito, né? Vamos lembrar isso aí também. O perispírito segundo André Luiz, é o corpo semimaterial, que é o que a gente, quando a gente desencarna, é o que a gente fica mais externo, é o perispírito. O perispírito é ligado ao nosso espírito pelo corpo mental, segundo André Luiz. Existem outras culturas que ainda subdividem o nosso corpo físico em 7 corpos. André Luiz subdivide em 5, né? Existem outras culturas que subdividem em mais corpos, não importa. Né? Essa subdivisão aí, ela pode ser legítima, mas não importa. O que eu quero mostrar é o seguinte, que o perispírito é aquele corpo semimaterial que é o mais externo quando o corpo físico e o duplo etérico ficam na Terra e a gente, então, desencarna. O nosso corpo físico, ele é uma cópia do perispírito. Então, o perispírito é moldável. De acordo com a programação reencarnatória que a gente faça, a gente tem um molde para que o corpo físico, então, possa se consolidar na Terra. E o perispírito vai se moldar de acordo com aquilo que a gente escolheu. Então, o corpo físico vai ser uma cópia do nosso perispírito nessa reencarnação, certo? Então, atuando no perispírito, automaticamente você vai estar atuando no corpo físico, porque o corpo físico está diretamente ligado, através do duplo etérico, ao perispírito, certo? Então, esses fluidos atuam sobre o perispírito. E esse vai reagir no organismo material. É por isso, porque está tudo ligado. E como que está ligado? Segundo André Luiz, pelo centro de força, que são comumente chamados de chakras. Então, essa ligação entre os corpos vai ocorrer através dos centros de força, tá? Então, é isso. E aí, as modificações vão acontecer de acordo com a nossa permissão, sempre com a permissão do nosso livre-arbítrio. Terceiro, isso está lá no livro Entre a Terra e o Céu. As energias magnético-espirituais do passe são processadas no perispírito do receptor e, através dos centros de força, ou centros vitais perispirituais, expressadas pelo espírito André Luiz e equivocadamente denominadas chakras. Esse equivocadamente denominadas chakras, na verdade, ele é denominado de chakras por outras culturas, mas é a mesma coisa. Centros vitais, chakras, centros de força, chakras, centros vitais, enfim, é a mesma coisa. Alcançam os plexos nervosos do corpo físico, distribuindo-se, então, nas províncias orgânicas. André Luiz considera que no perispírito há 7 centros vitais que se conectam com os 4 plexos nervosos situados no corpo físico. Então, aqui estão os centros vitais, né? O primeiro chakra, que é esse chakra aqui, que é o chakra chamado básico, que faz o contato com a Terra. Ele é o chakra mais aterrado, é ele que vai fazer o contato, o nosso contato com a Terra. O segundo chakra é o chakra genésico, ou sexual. Ele vai trabalhar dentro de toda essa parte dos órgãos sexuais, dos órgãos reprodutores, dos órgãos excretores também. E ele trabalha com a criatividade das pessoas. O terceiro chakra é o chakra do plexo solar, que vai trabalhar toda a parte de digestória nossa. Estômago, intestino, toda essa parte digestória vai ser trabalhada aqui por esse rins, né, bexiga, por esse chakra aqui. Muitas vezes, quando a gente recebe uma notícia, a gente tem uma pontada no estômago, aqui na altura desse chakra, porque ele capta isso aí também. Esses 3 primeiros chakras aqui, o básico, o genésico e do plexo solar, são os chakras de ligação nossa com a Terra. Eles são chakras chamados de inferiores. Depois a gente tem o chakra cardíaco, que é o chakra do coração. Ele vai ser o chakra intermediário entre os 3 básicos e os 3 superiores. Então, o chakra cardíaco, ele é responsável por toda a circulação do nosso corpo e pelos sentimentos. Depois a gente tem o chakra aqui, ó, da garganta, né, que é responsável por toda a comunicação, por toda a exteriorização que nós fazemos de nós mesmos para o mundo.
Ele é o que vai fazer com que a gente se comunique com o mundo exterior. Aí a gente tem o chakra frontal, ou do terceiro olho, que vai se ligar através da glândula pineal com o chakra coronário, que é o chakra de recepção de tudo que vem do mundo espiritual, de tudo que vem do universo, do cosmos, do sol, das estrelas, da lua, todas essas informações do nosso contato, que somos parte do universo, com esse universo como um todo e também com a espiritualidade. Então, vem as informações do nosso corpo mental, vão passar para aqui para o chakra coronário, fazer a comunicação com o chakra frontal, e daqui vai passar, então, para o nosso cérebro e para todas as nossas células do nosso corpo. Na hora do passe, esses centros vitais, eles são trabalhados. É isso que está falando aqui nesse livro, Entre a Terra e o Céu. Ele fala que quando essas energias do passe são processadas no perispírito do receptor, elas são transmitidas para o corpo físico através dos centros de força ou chakras, né? Distribuindo, então, em todo o nosso organismo, certo? E aí vai distribuir, como ele fala ali, para os plexos nervosos situados no corpo físico. O nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de força, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem, para nosso uso, um veículo de células elétricas, que podem definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Então, como o comando é feito pelo chakra coronário, ele é que vai, então, ser responsável por todos os outros chakras e pelo equilíbrio de todos eles. Os chakras, eles vão circulando, eles circulam, eles trabalham no movimento circular. E eles, na frente deles aqui, tem uma telinha que é chamada de tela etérica ou tela búdica. Essa tela ela funciona como um filtro para não deixar nada externo entrar no nosso campo áureo. Mas quando a gente desequilibra um dos chakras, essas telinhas elas podem também ser danificadas. E esses filtros podem ser danificados. Aí vão entrar as energias negativas que podem, então, interferir nos nossos órgãos do corpo físico e causar doenças. Por isso, quando André Luiz desencarnou e ele foi chamado de suicida, ele teve um problema no chakra do plexo solar, que deu um problema no estômago dele. Ele danificou a tela etérica desse chakra, com isso começaram a entrar energias negativas ali, de raiva, inveja, ódio, rancor, né? Tudo isso foi danificando cada vez mais aquela parte do aparelho ali, daquele chakra, e aí danificou também a parte do corpo físico. Então, os chakras, eles também protegem o nosso corpo físico dessas invasões de energias negativas. Mas se a gente tem um pensamento negativo repetitivo ou sentimentos negativos repetitivos, de acordo com o tipo de sentimento, ele vai atingir um dos chakras, danificando a talha etérica, ou seja, o filtro desse chakra, e aí as energias negativas vão começando a entrar nesses chakras também. André Luiz até cita larvas que são espirituais, negativas, e que entram pelos nossos chakras aí para poder danificar essa parte do nosso corpo físico. Então, é muito importante, mais uma vez, o orar e vigiar. Quanto mais a gente estiver em vigília conosco mesmos, porque o vigiar não é para fora, é para dentro. Vigiar os nossos próprios sentimentos, as nossas próprias inclinações, para que elas possam ser cada vez mais positivas. Isso vai fazer com que a gente se proteja. Na hora do passe, isso vai melhorar, né? Quando a gente recebe um passe, a teletérica, as coisas que aconteceram nos chakras vão se harmonizar, eles vão se alinhar e vão começar a circular de forma perfeita. Mas a gente precisa manter o nosso pensamento num grau elevado para que a gente, então, alcance as curas necessárias, primeiro no perispírito, para depois alcançar no corpo físico, e por aí vai, né? Então, tudo isso é muito importante a gente compreender. E também saber
que essa questão dos centros de força ou chakras está na literatura espírita. André Luiz mandou para a gente esses conhecimentos para que a gente possa entender que isso não é algo místico, que não é algo, apesar de não ser, a gente não poder ver os chakras a olhos nus, né? A gente não pode ver. O próprio Leonardo da Vinci já tinha falado sobre isso lá na época dele. Apesar dele não poder ver, ele até abriu um corpo, e isso era até proibido na época dele, mas ele fazia muito isso, ele roubava corpos para estudar. Ele sabia que existia algo ali, mas aquilo não era visível aos olhos nossos. E eram os chakras, que ele já estava mostrando que já existia. Então, é algo que realmente ocorre, mas é num corpo semimaterial, por isso eles não são vistos aos olhos humanos. Então, quando se abre o corpo físico, não se vê, mas eles estão lá. E isso é dito para a gente por André Luiz. Né? Então, é muito importante a gente tirar essa coisa mística dos centros de força e poder compreender o quanto é importante a gente trabalhar as nossas energias de forma positiva para equilibrar os nossos chakras e recuperar as telas etéricas dele para que as energias negativas não penetrem através delas e alcancem o nosso corpo físico, para a gente ter uma qualidade de vida melhor durante a nossa encarnação na Terra. É muito importante a gente ter qualidade de vida. E o corpo físico é o nosso veículo de qualidade de vida. Se a gente está bem, se a gente está saudável, tudo está tudo bem. Mas se a gente adquire uma doença, as coisas começam a ficar mais ou menos. E mais ou menos não é bom. Né? Então, vamos cuidar para que tudo isso possa ser reestabelecido em nós. E o passe magnético é uma das ferramentas que a gente tem nos centros espíritas para poder harmonizar esses chakras e ir recuperando a teletérica. Só que depende de nós. Lembra que a gente acabou de ver ali nos slides anteriores a maneira como nós recebemos o passe que vai fazer diferença para a gente ou não. Então, eu vou parar por aqui hoje, né? A gente falou aí sobre o passe e sobre os efeitos do passe. E na semana que vem, a gente envereda efetivamente pelos centros de força. Porque senão eu vou me alongar muito e não vou conseguir falar de tudo que eu preciso falar com vocês. Então, a grande dica de hoje é a gente poder se harmonizar de uma maneira perfeita, utilizar o orar e vigiar na nossa vida, lembrando que esse vigiar não é para fora, é um vigiar para dentro. A gente precisa vigiar quem nós somos, quais são as nossas tendências, quais são os nossos arroubos, lembrando da diferença entre agir e reagir. A ação ela é consciente, a reação ela vem dos instintos, que é o momento anterior aí da nossa existência. Quando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec mostra para a gente que primeiro nós éramos instintos, depois sensações e depois sentimentos, a gente compreende que está no momento da sensação, caminhando para os sentimentos, o nosso momento anterior eram os instintos. E os instintos, eles são ainda recorrentes em nós. Então, nós precisamos trabalhar isso para poder transformar esses instintos em algo positivo para a nossa vida, mas não deixar com que eles façam com que a gente sempre reaja às situações, porque a reação ela é instantânea, é instintiva, é a nossa defesa, né? O animal ele se defende através do instinto para poder preservar sua própria vida. Nós podemos atuar de modo diferente. A gente pode observar as situações, compreender o que está acontecendo, tomar consciência para agir. Isso vai acontecer em milésimos de segundo, mas a gente precisa exercitar todos esses caminhos para chegar, então, na ação, ao invés de termos reações com as coisas que acontecem na nossa vida. A gente vai passar por muitas coisas, porque nós não vivemos isolados e sozinhos. Mesmo que sejamos buscadores, que a gente esteja buscando um processo de evolução, um caminho de evolução, sempre a gente vai estar em comunidade. E isso é importante para que a gente possa, então, até mesmo se testar, até mesmo compreender como que está essa nossa busca, se ela está sendo positiva, se ela está sendo negativa, se ela está sendo adequada, se ela está sendo mais ou menos adequada, para poder entender
todos esses processos e poder, então, avançar realmente, né, dentro do processo da nossa busca. Então, quando a gente encontra uma pessoa muito difícil, ou no nosso trabalho, até mesmo dentro da nossa casa, essa pessoa é aquela que veio para testar as nossas possibilidades. Então, se a gente continua atuando com essa pessoa do mesmo jeito, reagindo, a gente ainda não evoluiu o suficiente. Então, quando a gente conseguir atuar com essa pessoa de uma maneira mais consciente, agindo com ela, a gente vai estar no caminho da evolução. Então, sempre a gente precisa ir fazendo essa autoanálise de nós mesmos, sem julgamentos, sem culpas, mas com percepção de quem somos, com responsabilidade para aquilo que a gente está fazendo, para aquilo que a gente está resolvendo na nossa vida. Aí a gente vai no centro espírita, recebe o passe. Aí a gente se harmoniza na hora do passe. A gente sai do centro espírita, acontece, a gente pega o nosso carro, acontece alguma coisa no trânsito que nos irrita. Aí a gente deixa o nosso nível energético cair. O que a gente fez? A gente jogou o passe no lixo, né? Então a gente precisa trabalhar nesse sentido. Estou saindo do centro espírita, entrei no meu carro, aconteceu um problema no trânsito. Vou trabalhar isso de uma forma que seja bacana para mim. Que eu não me estresse, que eu não me descontrole, que eu não deixe meu coração bater, porque eu estou aí, ó, aumentando a circulação do centro de força cardíaco. Isso está interferindo em todos os outros chakras, está desequilibrando tudo. Então, aconteceu algum fato, eu vou procurar me manter tranquilo, vou procurar me manter calmo. Eu acabei de receber um passe. Eu estou com os meus centros de forças todos equilibrados e harmonizados. Então, eu tenho condições de atuar nessa situação de um modo mais consciente. E eu vou buscar ter essa consciência dali para frente. Assim, a gente é um bom receptor do passe. Mas se a gente se estressa, se a gente começa a gritar, se a gente começa a esbravejar, a gente está sendo um mau receptor do passe. A gente está jogando o passe no lixo. Não adiantou nada eu vir aqui no Centro Espírita, assistir a palestra, ouvir tudo aquilo que a pessoa que falou lá tinha a dizer, chegar no final, receber um passe, aconteceu alguma coisa assim que eu saí do centro e joguei no lixo. Então, é esse equilíbrio que a gente precisa buscar na nossa vida diária, né? O passe é uma ferramenta importantíssima que vai realmente reequilibrar, como nós vimos, os nossos centros de força, os nossos plexos. Mas eu também preciso ter equilíbrio para manter essa energia num nível elevado, para ter contato, então, com espíritos mais elevados. O nosso nível energético é que vai determinar, é que vai fazer a escolha, é que nós vamos escolher, então, as nossas companhias. As companhias espirituais a gente escolhe igualzinho às companhias encarnadas, né? Então, a gente está andando com um grupo e aquelas pessoas estão compactuando o mesmo pensamento que eu, os mesmos hábitos que eu, a gente gosta das mesmas coisas, então a gente está saindo naquele mesmo grupo. Se eu mudo os meus gostos, se eu, de repente, sei lá, tenho subo um degrau de amadurecimento e mudo os meus gostos, eu já não vou mais me adequar naquele grupo. Então, eu automaticamente vou, aos poucos, me afastando naquele grupo, e isso é natural, não é uma coisa forçada, e às vezes a gente nem percebe, e vou, então, enveredar por um outro grupo. No mundo espiritual é a mesma coisa. A gente está caminhando na vida, e a gente está tendo companhias espirituais de acordo com o nosso pensamento, que faz com que o nosso campo vibracional esteja mais elevado ou menos elevado. É o nosso pensamento que vai dar esse tom, certo? Então, eu preciso trabalhar isso em mim, para que sempre o meu campo energético esteja voltado para essa vibração mais positiva. No passe eu recebo isso e eu preciso fazer com que isso se perpetue em mim. É muito importante entender que não é o passista que vai ser melhor ou pior, não vou esperar aquele ali porque aquele é melhor. Não tem isso. Eu é que sou um bom ou mau receptor daquele passe, certo? O passista está ali, doando o tempo dele, doando tudo, está ali a serviço da espiritualidade. Você está buscando esse serviço. Então, você vai receber esse passe, independente de quem passe, de quem transmita para você, de uma maneira eficiente. A gente viu, né? Se, por exemplo, a espiritualidade percebe que ela precisa tirar a energia do passista e jorrar só a energia dela, ela faz. Se precisa misturar as duas energias, ela mistura.
Se a gente precisa só da energia do passista, vai acontecer. Então, quem coordena a sala de passe é a espiritualidade, não é o passista. E eu sou um bom ou mau receptor. A grande mensagem é essa. Que tipo de receptor de passe eu estou sendo? E o que eu estou fazendo com o passe na hora que eu saio do centro? Eu estou preservando ele em mim ou eu estou jogando no lixo? Então, pessoal, por hoje era isso. Eu espero que a mensagem tenha ficado clara para vocês. Na semana que vem a gente volta a falar sobre o passe, mas a gente vai falar nessa perspectiva aí dos centros de força e dos plexos. A gente vai ver isso na visão de Kardec e na visão de André Luiz. Tá bom? Gratidão a todos pela companhia, por estarem junto aqui comigo hoje nessa reflexão. Até semana que vem, na quinta-feira, às 8 horas, aqui na página do Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis. Namastê. Beijo no coração. Até lá.